Ali. A gente tem aqui a situação que é de um exame de ultrassom. Ele fala que essa onda sonora acaba se propagando, do ultrassom, né? Ela acaba se propagando a 1.500 metros por segundo, tá? E ele bate na parede anterior e posterior dessa artéria nesses dois instantes aqui, ó, dado em microsegundos. Então, só a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é a conversão, foi o que atrapalhou vocês. 1 microsegundo equivale a 10 elevado a menos 6 segundos. Tá? Então, a única coisa que atrapalha realmente nessa questão é você acabar não lembrando daquilo ali. Se você tem essa distância, esse tempo já entre os dois momentos, né? Você consegue calcular agora em segundos o intervalo entre eles. Então seria tempo final menos tempo inicial, né? Delta T é igual a 16 menos 2, dá 14 microsegundos. 14 microsegundos equivale a 14 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Vou deixar desse jeito mesmo, que está errada a notação científica aí. Vocês conseguem me dizer que está errada essa notação científica? Aqui deveria ser 1,4, né? A gente tem que corrigir a casa decimal ali. Mas vamos deixar assim mesmo, porque não vai atrapalhar a gente não. Então a gente já tem ali, e a gente sabe a velocidade que a onda se move. A velocidade que ela se move foi fornecida lá 1.500 metros por segundo. Por isso que a gente tinha que passar para segundo, para não atrapalhar. Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Multiplicando cruzado, eu sei que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, né, o ΔT. Então, ali eu já tenho, ó, essa distância é igual a velocidade 1.500 vezes 14 vezes 10 a menos 6. Tá? Se eu quiser, passo para a notação científica, tento melhorar um pouquinho a cara deles ali, né? ΔS é igual, posso botar 1,5 vezes 10 ao cubo. Opa. 14 vezes 10 a menos 6. Isso daqui é bom porque aí a gente consegue anular já ali, simplificar essas duas potências, né? Resumir elas numa só, talvez até facilite nossa vida. 1,5 vezes 14 dá 21 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Aí eu estou falando de vezes 10 a menos 3 metros. Eu posso tentar passar isso para fazer a seguinte situação. Eu posso diminuir isso daqui em uma unidade, em uma casa decimal, desculpa, e aumentar uma casa decimal lá. ΔS é igual a 2,1 vezes 10 elevado... Se eu tenho que aumentar, maior do que 10 a menos 3 é o 10 a menos 2 metros. Quando eu estou falando de 10 elevado a menos 2 metros, eu já estou falando da unidade que me interessa, que é no centímetro. Que as opções que foram dadas para a gente já foram em centímetro. ΔS é igual a 2,10, né? 2,1 ou 2,10 centímetros. Tá? Então ele está me falando que o tempo de bate numa parede, depois bate na outra, esse ultrassom, ele está marcando ali uma medida de 2,10 centímetros. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, gente, é que é o seguinte, ele fala também para a gente em eco, né? Ó, baseado nas propriedades ondulatórias de transmissão e reflexão, as ondas de ultrassom podem ser empregadas para medir a espessura dos vasos sanguíneos. A figura a seguir representa o exame de ultrassonografia obtido por um homem adulto, em que os pulsos representam os ecos provenientes das reflexões nas paredes anterior e posterior da artéria carótida. Supõe a velocidade de propagação do ultrassom. Então, assim, o único cuidado que a gente deveria ter tomado
é que se ele tivesse falado o eco de um em relação ao outro, e não é. Acaba sendo o eco só de retorno, né? Então a medida acaba sendo essa mesmo. Foi isso que vocês acharam? Sei lá. Você não fez a questão. Falou, pediu para. Mas aí eu cheguei para não. E aí aqui, essa medida aqui acaba sendo para a gente desprezando o eco. Se por acaso ele falar para a gente considerar o eco, aí o problema acaba dizendo o seguinte para a gente. Esse som, ele acaba sendo um som que bate numa parede, bate na outra e retorna. Tá? Quando acontece isso, você está medindo o dobro da distância percorrida. Ou seja, o tamanho real daquela artéria não tem que ser 2,10, tem que ser a metade dele, tá? Que é até o que eu acho que é o correto ali. É 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Deixa eu até conferir só se eu vou falar besteira para vocês. Porque eu não quero dar uma besteira para vocês. Letra A. Letra A, 1,5 centímetros, né? Então ele está falando para a gente considerar assim o eco, tá? Então aqui no caso, ele está falando a medida total de... A artéria está aqui. O som, quando é emitido, ele bate nesse ponto e retorna, bate nesse ponto e retorna. Então ele acaba calculando, repara só, se você está emitindo um som aqui, ele bate numa parede e retorna para você. Quando ele bate na outra parede e retorna para você, vamos dizer que isso daqui está em linha reta, eu só desenhei torto assim, né? A ida do som e o retorno, eu só desenhei torto para a gente poder reconhecer a distância, tá? Essa aqui é a medida que a gente tinha que calcular, x. Essa aqui não é a mesma medida sendo calculada? Se ele volta pelo mesmo lugar, né? Vai e volta, quer dizer então que o que está acontecendo para a gente é uma diferença dessa medida que ela está aparecendo duplicada para a gente, tá? Por isso que apareceu lá o valor 2,10 centímetros, quando na verdade tinha que ser 1 centímetro, 0,05, tá? Tem que ser só metade dele. O valor que a gente calculou foi para o tempo total, esse tempo aqui. Esse tempo total ele está considerando a ida e o retorno do som. Por isso que ele fala eco ali no meio da questão. Tá? E vamos parar para pensar também, gente. Ele está medindo o tamanho de uma artéria. O tamanho de uma artéria seria, ali no caso, o diâmetro da artéria. O diâmetro de uma artéria, ela ter 2,10 centímetros, ela vai ser uma baita de uma artéria. Aí é o que eu tinha falado com vocês, vai ser praticamente uma tubulação de PVC. Tá? É grande pra caramba, não é para tanto. É uma baita artéria, uma artéria de 1,5 centímetro, tamanho real, tá? Então aqui eu vou botar o delta S real. É de 1,05 centímetros. É uma baita de uma artéria já, né? Uma medida grande, mas, poxa, 2,10 centímetros seria um absurdo, cara, tá? Aí é quase uma tubulação, tá? População, pelo menos uma populaçãozinha pequena, é coisa demais, tá bom? Então, assim, na real, o que a gente tem que sempre pensar é que quando a gente está falando de som, esses exames que usam ultrassom, eles trabalham em geral com F, tá? Você escuta o eco, o retorno de alguma coisa. Vocês já repararam quando vocês escutam o eco, vocês estão escutando o som que você mesmo emitiu atrasado. Por que ele está atrasado? Porque ele teve que percorrer um caminho muito longo. E esse caminho fica longo porque normalmente ele percorre um caminho entre dois obstáculos 2 vezes. Quando esse som, aí para a gente escutar o eco normalmente com o nosso ouvido, esse som ele tem que ter um atraso maior do que 0,1 segundo. Se ele for menor do que 0,1 segundo, o seu cérebro não vai perceber aquilo ali como um eco. Então tem que ser uma distância grande. Agora aqui no aparelho ele percebe essa distância mesmo, né? Um tamanho bem pequenininho, ele vai conseguir identificar o eco desse ultrassom sem problema nenhum. Um brinco para a distância da linha